Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu estou conversando hoje com a reverenda Elineide Ferreira Oliveira, que é a coordenadora da Casa Noeli dos Santos. E o tema do nosso bate-papo é violência contra a mulher no contexto da pandemia. Seja bem-vinda, reverenda Elineide. É uma alegria ter a senhora aqui conosco. Gratidão, reverendo Rodrigo, pelo convite. É uma alegria estar aqui participando desse podcast. Reverenda, a senhora podia nos contar um pouco da história da Casa Noeli dos Santos, como ela surgiu e que tipo de trabalho, atendimento e assistência vocês prestam? Então, a Casa Noeli dos Santos, ela inaugurou em 2011 a partir de uma demanda local aqui do município, né? Apesar da casa ser uma instituição mantida, né, e criada pela Igreja Anglicana, ela é uma instituição que não nasceu assim, da ideia da igreja, ou não nasceu da necessidade que a igreja identificou. Pelo contrário, foi da identificação do município, que na época não tinha, e hoje ainda, né, não tem condições de arcar com uma estrutura e o serviço que hoje nós prestamos. Porque nós sabemos que o terceiro setor tem dado todo esse suporte nos serviços que o governo não consegue abarcar e ofertar para a sociedade. Então, diante dessa realidade do grande aumento de violência, da falta de suporte para as mulheres no ato da denúncia, quando ela chegava até a delegacia, denunciava e muitas vezes não tinha para onde ir, ou até mesmo se tinha para onde ir, não era o local seguro, como a casa dela e a casa dos pais ou de parentes, porque muitas vezes esse agressor ele agride a mulher e foge. E nessa fuga ela fica sem saber onde ele está, se ele está por perto, se não está, e aí acaba que ela ficando nessa situação amedrontada, né, de insegurança, de se ter um local seguro. E aí, então, houve essa necessidade, né, de abrir uma casa de apoio, e nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, sempre como participante dos conselhos e vários outros movimentos locais, e participou de uma reunião com o prefeito da época, e foi proposto para várias outras instituições religiosas e não religiosas da necessidade disso. Então, a nossa paróquia, a Paróquia da Santíssima Trindade, abraçou essa causa, né, e com muita coragem fundou a casa em 15 dias com doações. E os serviços ofertados aqui na instituição desde o acolhimento, a oferta desse local seguro para as mulheres e para os filhos, porque muitas pessoas não imaginam que a gente acolhe os filhos, mas a gente acolhe porque senão seria mais uma violência separar essa mãe que já está em situação de violência desse filho que vivenciou a violência também. Então, nós acolhemos também os filhos. E aqui, além da oferta do local seguro, o local protegido, nós ofertamos também a elas atendimento psicológico. Agora já vamos iniciar também com orientação jurídica, cursos profissionalizantes para a reinserção dessa mulher no mercado de trabalho, os atendimentos psicossociais e demais encaminhamentos para a rede de atendimento e de enfrentamento, que seria a educação, saúde e demais órgãos, né, conforme a necessidade de cada caso, porque as mulheres chegam para nós aqui com necessidade de mudar os filhos de escola, de uma necessidade de fazer exames de rotina, porque muitas vezes também estão machucadas, então a gente precisa
acionar e encaminhar essa mulher para diversos serviços, né, em diversos órgãos, e conforme a necessidade dessa mulher. Então, assim, é uma amplitude de serviços que nós conseguimos ofertar para essas mulheres aqui na instituição da Casa Noeli dos Santos. Reverenda, e onde está localizada a Casa Noeli dos Santos e como é que essa instituição consegue manter os serviços que são prestados? Isto é, de onde vêm os recursos e como as pessoas podem contribuir com esse relevante trabalho? A Casa Noeli dos Santos, ela está localizada na cidade de Ariquemes, Rondônia, que faz parte do distrito missionário, né, da nossa igreja, e tem um local, o endereço sigiloso, devido à complexidade dos casos que nós acolhemos, que a grande maioria vem por ameaça de morte, né, por parte dos seus agressores, e devido a essa segurança, tanto da equipe quanto dessas mulheres, para resguardar a segurança delas, e a da equipe também, nós mantemos um endereço sigiloso. E os recursos daqui da instituição, além de recurso que vem via igreja, através do Serviço Anglicano de Desenvolvimento e Diaconia, SAD, através de várias parcerias internacionais, a gente tem esse recurso que vem via igreja, através do SAD, mas também nós temos parceria local com o município, que é através dos convênios, né, para pagamento de folha, de pessoal, aluguel, água, energia e diversas outras coisas através de outras parcerias locais também com o poder público e privado. Então, nesse decorrer desses 10 anos, que a casa completou 10 anos esse ano, e nós temos conseguido ampliar bastante o nosso leque de recursos, né, de parcerias, de novos parceiros. Cada vez mais a gente tem conseguido consolidar a vida financeira da instituição, mas é claro que é uma instituição filantrópica e a gente tem que estar sempre buscando nossos novos parceiros, doadores, né, porque a gente sabe que uma instituição filantrópica como essa, que oferta tanto serviço, que oferta para essas mulheres não somente esse serviço, mas desde a hora que a mulher chega na instituição, é ofertado para ela desde o kit de higiene básico, como absorvente, creme dental, sabonete, enfim, fralda para as crianças, toda uma alimentação, né? Então, aqui é uma casa comum, e dentro dessa casa comum de convivência dessas mulheres, nós temos todas as despesas que uma casa normal tem, né? A diferença é que são muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Mas nós temos todos essas rubricas diferentes de fontes diferentes, de fontes de órgãos públicos e privados, e da nossa igreja também, que tem contribuído também com a parte financeira, além de ofertar esse serviço aqui localmente. Esse mês, a Lei Maria da Penha completa mais um ano de existência. E nós sabemos que a origem dessa lei é justamente a intensidade, os grandes ataques brutais e violentos à mulher que são cometidos no contexto das suas relações pessoais, no contexto da sua convivência doméstica. E pensando em pandemia, reverenda, essa pandemia do coronavírus, que já há mais de um ano está instalada, né, no contexto global, mas falando especificamente da atuação da Casa Noeli, como tem sido a proteção a essas mulheres e se houve um acréscimo, uma intensificação da violência contra a mulher no contexto da pandemia? Olha, nesse período de pandemia, eu gostaria de frisar que as complexidades e as dificuldades se intensificaram, tanto para as mulheres em conseguir pedir socorro, ajuda, quanto para nós como organização, porque a pandemia veio, nos sacudiu, né, e a gente precisou adotar novos meios de acolhimento que antes a gente não tinha, porque assim, aqui nós somos uma casa de apoio que nesse período de pandemia não teve como, dentro desse contexto de aumento da denúncia, fechar as portas e dizer não,
vamos nos resguardar, não podemos, né, fechar, né, e deixar de ofertar esse serviço, porque nós nos enquadramos como um serviço essencial. Mas que, em contrapartida disso, a gente precisava também garantir a segurança da equipe e das mulheres também. Então, nós tivemos que adotar mecanismos de segurança sanitária, né, mulheres que chegam ficar reservadas em um quarto à parte, vários órgãos de garantia de direitos da rede de enfrentamento que a gente precisa articular e encaminhar essa mulher, diminuir os seus serviços ou ficaram em atendimento remoto, né, em home office, e isso dificultou muito na resolutividade de cada caso, do encaminhamento, né, porque tudo ficou muito mais moroso. Então, isso gerou um impacto muito grande para a gente, porque um caso que a gente conseguiria encaminhar e resolver ele em uma semana, essa mulher se desligaria, passou a ficar 30 dias, e com isso aumentou as despesas, né? Aumentou os gastos, aumentou o tempo de conseguir encaminhar essa mulher e resolver o caso dela. E não só quanto a isso, mas também nesse período de pandemia, em todo o nosso contexto, a nível nacional, não só local aqui, não posso dizer que aumentou a violência em si, porque a violência em si já acontecia, mas eu acredito muito mais em ter aumentado o índice de violências. Né? Claro que com todas as dificuldades que as mulheres encontraram, inclusive foi dentro desse período de pandemia, foi lançado a campanha do X Vermelho na Mão, né, que as mulheres pedem socorro nas farmácias, nos comércios, por conta que passou a ficar mais tempo, né, dentro de casa com seus agressores, e todo esse contexto de pandemia, os episódios da violência, das agressões se intensificaram. E diante dessa realidade, muitos municípios até hoje não conseguiu ainda, municípios, estados, não conseguiu ainda ofertar, né, nesse período de pandemia, o retorno e uma melhor qualidade desses encaminhamentos, porque ainda tem muitos municípios que esses serviços, Ministério Público, Defensoria, CREAS, CRAS, ainda estão trabalhando de forma muito morosa, e ainda muitos não retornaram suas atividades normais, e as mulheres estão aí, à mercê dessa realidade, da realidade que já tinha, e agora ainda mais nessa situação que trouxe a pandemia, né? Então, esse período de pandemia, se para toda a sociedade, fora desse contexto de violência contra as mulheres, tem sido difícil, imagine para uma mulher no contexto de violência, num contexto de que todos os dias é agredida por seu companheiro, que usa de N motivos para agredir essa mulher. Né? Então, esse período de pandemia tem sido um desafio, né? Aqui, não só para a gente localmente, mas a nível nacional. E eu acredito que dentro desse contexto só consegue mudar, aqui na nossa realidade mesmo, mudou muito por conta das articulações dos órgãos, principalmente da sociedade civil, que começou a pressionar, né, aos órgãos públicos a retomarem ou a melhorarem, mesmo que de forma remota, esses serviços, né? Então, por isso da importância do terceiro setor, da importância dessas organizações em estar fomentando e articulando com que os órgãos públicos possam melhorar os seus serviços, porque se não tiver essa atuação da rede em si, a mulher fica à mercê daquilo que já não era tão bom assim, que já não tinha uma qualidade, imagine nesse período de pandemia. Né? A revitimização dessa mulher dentro dessa rede, que deveria acolher e fortalecer essa mulher na denúncia, faz o contrário. Antes, agora nesse período de pandemia, ainda mais a gente precisa se atentar quanto a isso. Reverenda, e pensando no contexto das organizações religiosas, das instituições religiosas, será que existem sinais que identificam situações de violência, ou pelo menos indícios de situações de violência?
que as pessoas no contexto da vivência comunitária, da vivência religiosa comunitária podem perceber? E segunda questão, como as instituições, as organizações religiosas podem efetivamente se engajar em um movimento, e mais que um movimento, em uma ação de proteção dos direitos humanos da mulher? Olha, tem um dado que eu costumo, quando me vêm esses questionamentos quanto à questão do papel das igrejas, né, das instituições religiosas, das lideranças também que estão à frente dessas instituições religiosas, eu costumo trazer um dado que é um dado bem real nosso aqui, como Casa no Ilha dos Santos, que quando essa mulher chega para a gente é feita uma ficha, que é uma ficha até um pouco extensa, que a gente faz de levantamento de dados mesmo para a gente entender a complexidade da violência, né? E também para a gente contextualizar para conseguir encaminhar essa mulher. E dentre desses dados, né, dessas informações que a gente coleta dela, é se ela tem uma religião. E nesses 10 anos de casa, só teve 2 casos que não se identificava, que não se denominava como alguma religião. 2 casos. Porque todos os demais casos que nós acolhemos, que já são muitos, todas elas se identificavam como alguma religião, era praticante de alguma religião. E em sua grande maioria de denominações mais evangelicais, né, mais pentecostais. E dentro desse dado, né, a gente sempre procura saber se ela buscou na sua igreja, né, com o seu pastor, com a sua liderança religiosa, ajuda, se procurou fazer a denúncia, apoio. E em sua grande maioria, assim, quase que maçante, elas sempre dizem que buscou sim, mas que a fala dos líderes religiosos foi que ela deveria orar mais, que deveria dar mais tempo ao tempo para Deus agir e que talvez ela precisasse ser mais fervorosa em sua ação. Então, essas falas, assim, são falas bem marcantes e que, inclusive, dificultam muito o nosso trabalho quando são esses casos que têm muito envolvimento religioso por conta dessas práticas erradas de muitas lideranças religiosas, né? Que, ao invés de fortalecer essa mulher na sua denúncia, sempre procura identificar o que a mulher fez de errado, ou seja, trazendo para a mulher a culpa daquilo que ela é vítima, né? E sempre buscando trazer pontos que amenize a culpa do agressor, e não ao contrário. E por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque esse dado que eu trouxe, que a maioria das mulheres tem uma religião, é um dado muito importante, porque essas lideranças religiosas estão tendo acesso a essas denúncias, a essas mulheres, a essas situações de violência dentro dos lares e que está sendo jogada para debaixo do tapete, né? E quando a gente se fala do reino de Deus, da palavra de Deus, acredito eu que está indo totalmente contrária aos ensinamentos de Deus, que é estar à margem, né, junto à margem daquelas pessoas marginalizadas, dar a mão a quem tem fome, dar a mão a quem está em situação de vulnerabilidade, e não o contrário. E aí, pensando nesse ponto, penso eu, dentro da minha experiência aqui, na minha convivência, até mesmo como reverenda, penso eu que as lideranças, as igrejas têm um papel fundamental nessa descontextualização que é usada, né, de forma errada dos ensinamentos de Deus, que aprisiona essa mulher. E eu digo que esses casos que têm um envolvimento religioso são muito mais difíceis de tratar, porque vai contra o atendimento psicológico, vai contra a ideologia, as crenças dessas mulheres, e tudo aquilo que a gente utiliza de mecanismo para poder fortalecer ela e engajar ela em continuar com a denúncia, em sair desse relacionamento abusivo. E quando chega nas mãos das lideranças religiosas, é o contrário, né? Feito um trabalho reverso daquilo que
é o único mecanismo que a gente tem de fortalecimento dessa mulher para sair dessa situação de violência. E até mesmo, né, ser ponte, as lideranças religiosas ser pontes para tratamento, para buscar orientar esses agressores, em pontuar para eles que eles estão agredindo toda a sua família quando agride a sua esposa, quando agride sua companheira. Porque falar de violência contra as mulheres é falar de todo um contexto familiar que está desestruturado, né? E é o que as igrejas gostam de trabalhar, a família. Então, quando a gente passa a não apoiar essa mulher, a gente não está apoiando a família inteira. Então, eu acredito as lideranças religiosas, as igrejas têm um papel fundamental nesse enfrentamento à violência contra as mulheres, né? Porque a gente sabe que precisa ter um preparo no acolhimento, porque dependendo do acolhimento, que se não tiver, você acaba revitimizando essa mulher, expondo essa mulher. Ou seja, o que a igreja pode fazer? Acolher pastoralmente e encaminhar aquilo que não está mais na sua incumbência, que é a parte jurídica, a parte policial. Ok, ore com essa mulher, fortaleça a vida espiritual dessa mulher, a sua espiritualidade, mas também fortaleça a coragem dela em ir denunciar e levar para as autoridades competentes aquilo que já saiu fora da alçada da igreja, do religioso. E isso você vai estar fortalecendo a família e você vai estar mostrando para esse agressor também de que ele tem feito algo de errado e que a culpa de todo esse contexto é dele, na conduta dele agressiva, que está resbalando em toda a sociedade, em toda a sua família, né? Então, eu acredito que esse é o caminho, primeiro, das igrejas buscar preparar suas lideranças dentro desse contexto e entender que a violência contra a mulher é algo tão complexo que não afeta somente a mulher, mas afeta toda a família e, consequentemente, resbala, né, na sociedade e em diversas coisas. Então, eu acredito que as igrejas precisam se prepararem, né, buscar o que fazer quando se deparar com um caso como esse. Quem eu preciso procurar? Qual que é o procedimento? O que eu faço para não expor essa mulher ainda mais? Que tipo de serviços eu tenho no meu município à disposição para me dar suporte, para mim também dar suporte para essa mulher? Então, eu acredito, reverendo Rodrigo, que seja esse o caminho, e eu acredito, sim, que as igrejas têm um papel fundamental e importantíssimo, e que talvez consiga até mais um resultado mais exitoso, né, e mais com curto prazo, se elas também se intensificarem e se prepararem para esse enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu te agradeço, reverenda Elineide, coordenadora da Casa Noeli dos Santos, pela tua participação, e te devolvo a palavra para as tuas considerações finais. Eu que agradeço, reverendo Rodrigo, e por esse espaço, né, nessa semana onde estamos alusivo ao aniversário da criação da lei, também alusivo ao mês do Agosto Lilás, que é o mês do qual nós trabalhamos essa temática, e acredito que nós estamos no caminho certo, cada vez mais utilizando os caminhos, os meios, né, de comunicação que nós temos para poder levar informação para as mulheres, para os homens também, porque falar de violência contra as mulheres não é um assunto somente de mulher, mas de homens e mulheres, porque esse é um contexto que envolve a todos, né? Então, eu acredito que a gente está no caminho certo se a gente buscar fazer nosso papel também como igreja, né, tanto dentro dos nossos templos como para fora, porque evangelizar é isso, né, ir, né, de encontro a quem tem as necessidades, as suas carências, as suas vulnerabilidades, e a gente ofertar o nosso serviço, o nosso apoio, que está à nossa disposição para poder garantir os direitos das pessoas. Isso também é evangelizar. Então, desde já gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês participando desse podcast. Nós que agradecemos pela tua participação e pelos esclarecimentos. Além disso, né, pelo convite. Eu entendo que toda divulgação de oportunidade de proteção aos direitos da pessoa, na verdade, é um convite para o engajamento pessoal de cada uma de nós. Eu conversei com a reverenda Elineide Ferreira Oliveira, coordenadora da Casa Noeli dos Santos,
E encontro vocês no nosso próximo episódio. Vacina para todas, saúde e paz. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.